Paz do Senhor, meus queridos! Fábio Costa, do canal Zambujeiro enxertado na Oliveira. Paz do Senhor, paz de Deus, graça e paz, ou só a paz. Alguns nem cumprimentam, mas enfim, que o nosso Deus te abençoe, que a mão dele esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Vamos para mais uma dica de livro de hoje. Olha só, a gente que compra bastante livro e faz lista em sites e lê sinopses e coloca ali numa lista de desejos e espera. Eu costumo fazer assim, espera uma promoção, espera de vez em quando dá uma louca nas lojas aí, nas livrarias virtuais, e a gente compra livro às vezes por menos a metade do preço ou com um bom desconto, 40%, 35% de desconto. E assim vai comprando, acha interessante, dá uma lida ali na apresentação, nos comentários das opiniões dos outros e compra. E às vezes espera muita coisa de um livro e ele decepciona. Não é bem aquilo que a sinopse ilustrava, não traz informações que prometia, vai por um viés que você não gosta e tal. Te surpreende de forma negativa. No entanto, nós temos as boas surpresas. Sabe aquele livro assim que você compra? Eu também peguei uma promoção relâmpago e compra não esperando muita coisa. E quando você vai ler, rapaz, batalhas na Bíblia, conflitos militares e religiosos que determinaram a história da humanidade. Olha só, deixa só ler a parte de trás aqui, só para vocês terem uma base do que nós vamos encontrar nele. Importantes batalhas narradas na Bíblia no Velho Testamento são descritas neste livro, através de uma nova e surpreendente visão dos verdadeiros objetivos e razões que levaram povos, reis e nações a digladiarem-se em busca de vitórias e conquistas. Este livro fartamente ilustrado apresenta, entre outras, as conquistas de Josué, as campanhas bem-sucedidas dos reis Saul e Davi, as vitórias de Judas Macabeu, a conquista de Judá pelos babilônios, o cerco de Jerusalém, as invasões assírias e a ocupação de todo o território bíblico pelos romanos. Inclui mapas das batalhas mostrando as disposições, os movimentos táticos e militares, além de um quadro de referência rápida com detalhes das datas, localizações, líderes envolvidos, número de combatentes e resultados finais das batalhas e guerras. Um livro obrigatório para apreciadores de textos sobre batalhas, guerras e conflitos militares através da história da humanidade. Uma análise estratégica militar detalhada, com suporte arqueológico, com armas de cada época, de cada batalha, com equipamentos de cerco, os números de combatentes, a estratégia das tropas, as motivações, o contexto. Vem ver comigo isso daqui. Eu escolhi a destruição de Jerusalém de 586 a.C. Vem comigo depois da vinheta. Bora então, pessoal, dar uma bisoiada nessa obra. 4 autores a assinam: Martin Daugert, Michael Haskell, Philip Gestis e Rob Reese Wright. Batalhas na Bíblia. Abrange um período de 1400 a.C. até 73 depois de Cristo. Conflitos militares e religiosos que determinaram a história da humanidade. Cara, o bacana é que esse livro é como um registro de guerra militar, né? Vamos encarar assim. Introdução, a lista das guerras, das batalhas que foram abarcadas aqui, que serão abordadas aqui. Conquista de Ai, em 1400 a.C., Águas de Merom, vitória sobre Císara, campanha da fonte de Harod, Micmas, Jerusalém, cerco de Samaria, colinas de Golã, guerra contra Mesa, Edom, Palestina e Síria, Laques, queda de Judá, cerco de Tiro, Emaús, Bet-Zur, Bet-Zacarias, Jerusalém, 63 a.C. e Jerusalém, 70 a.C., quando caiu para os romanos. Né? E Massada. Aqui a introdução. Olha o bacana que eu falei para vocês, acho que lá na apresentação do vídeo, né?
Eles apresentam as armas, os veículos, os equipamentos de cada época. Aqui o protótipo, eu não conhecia essa palavra, eu conhecia protótipo só. O protótipo veículo armado de combate. Este carro de guerra egípcio para 2 homens data do século 13 a.C. Os carros egípcios tendiam a ser mais leves, mais rápidos e menos estáveis que seus correspondentes hititas. Olha que bacana, eram 2 cavalos e 2 homens. Um arqueiro e possivelmente um espadachim, um condutor, né? Algo assim. À esquerda, uma seleção de armas cortantes da Idade do Bronze e da primitiva Idade do Ferro, usadas no Antigo Oriente Próximo, variando desde primitivas espadas em formas de foice, como vocês estão vendo aqui, à direita, até longos punhais mais avançados à esquerda. Essas eram as armas, algumas das armas de guerra, né, da Idade do Bronze. Agora vamos avançar até o cerco de Nabucodonosor. Senão esse vídeo fica muito longo, né? Quero abordar para vocês aqui qual é a pegada, o estilo do livro, né? Então, olha só. A gente vai pegar aqui a queda de Judá, que deu-se de 588 a 586 a.C. Ele tem aqui primeiro um resumo, né, contextualizando o leitor na batalha. É sempre com esses 5 requisitos aqui, ó. Quem, o que, onde, quando, porquê e o resultado. Quem? O rei Nabucodonosor II, ou Nebucadrezzar, da Babilônia, 605 a 562 foi o reinado dele, antes de Cristo. Conduziu um grande exército para punir seu vassalo, rebelde, o rei Zedequias de Judá. O que? Os esforços de Judá para alinhar-se com o Egito contra o Império Babilônico ameaçou o controle deste sobre o Levante. Sendo assim, Nabucodonosor decidiu destruir o reino. Onde? O reino judaico meridional de Judá, sul do Israel moderno, culminando em um cerco de Jerusalém por 18 meses. Quando? 588 a 586 a.C. Por quê? Embora o reino setentrional de Israel tenha deixado de existir, Judá ainda esperava preservar sua autonomia. Para isso, o rei judeu Zedequias aceitou o apoio egípcio contra o seu senhor, o monarca do Império Neobabilônico. Resultado, o reino de Judá deixou de existir. Seu último rei foi cegado e levado para o exílio na Babilônia, enquanto seu território foi transformado em uma província babilônica. A capital, Jerusalém, incluindo o Templo de Salomão, foi destruída e milhares de judeus foram escravizados. Então aqui qual é o contexto? O reino do norte já havia caído para o Império Assírio em 722 a.C. Ficou somente o reino do sul, Judá. O reino do norte, com a capital Samaria, já havia sido devastado há muito tempo, há mais de 100 anos. E os profetas vinham avisando Judá que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o reino do norte se eles não se voltassem para o Senhor. O povo andava desviado, adorando outros deuses, cometendo injustiças e viraram as costas para o Deus de Israel. E os profetas sempre, né, advertindo: olha, convertam-se, voltem-se para o Senhor e tal. O povo com ouvidos moucos não deu ouvido. Do ponto de vista geográfico, Judá, Israel, ficava entre 2 impérios. Entre o Império Babilônico, que tinha acabado de destruir o poderoso Império Assírio, e vinha como um império emergente, né? Um reino emergente, rivalizando com o Egito, que ficava do outro lado da fronteira. Israel ficava entre os dois. Então Israel era estratégico para qualquer um dos dois, né? No entanto, Nabucodonosor, o conquistador de nações, vinha assustando o mundo antigo, porque ele veio passando o rodo após derrotar os assírios. Olha só para ler um trecho aqui então. Então, em 597 a.C., Nabucodonosor conduziu pessoalmente um imenso exército babilônico contra o rebelde rei Joaquim de Judá, que deve ter esperado que o Egito derrotasse a Babilônia de forma tão decisiva que o rei não teria condições de se recuperar. Nabucodonosor pôde provavelmente alinhar um exército combinado de 40 a 50 mil homens, uma poderosa força profissional apoiada por milícias. É muito improvável que o exército de Judá tivesse alguma vez mais de 10 mil homens. Visto que Judá não podia esperar alinhar um exército que pudesse lutar contra a Babilônia, com seus imensos recursos, a única resposta possível de Joaquim era refugiar-se por trás das fortes muralhas de Jerusalém. Por conseguinte, Nabucodonosor marchou contra Jerusalém e colocou a cidade sob sítio.
Entretanto, sua ira foi satisfeita quando Joaquim se entregou e pagou um enorme tributo, incluindo o ouro e a prata do tesouro do templo. Joaquim foi enviado para o exílio, longe de sua terra natal, juntamente com 10.000 cidadãos proeminentes. Provavelmente foi nesse exílio aí que Daniel também partiu, né? Então o que aconteceu? Nabucodonosor exilou Joaquim e colocou um rei fantoche ali, Zedequias. E esse, foi só água abaixo, né? Olha que bacana, o carro de guerra babilônico era puxado por 4 cavalos e comportava 4 homens, mas aqui já estava em desuso. Na ocasião da guerra de Judá, ele já estava, digamos que fora de moda, saindo de moda. Foi uma das últimas batalhas dele. Por quê? Apesar de comportar bastante gente e carga, ele era muito lento. Então já estava caindo em desuso. Aqui nós temos uma impressão artística da escalada babilônica que conseguiu capturar Jerusalém em 586. Na realidade, a cidade foi tomada somente depois que os arietes babilônicos romperam a muralha. Acontece que Zedequias, isso daí é narrado principalmente no livro de Jeremias, que acompanhou o cerco, e também em Isaías a partir do capítulo 40, em que faz predições sobre o cativeiro, né, que Deus iria permitir pela desobediência do povo, né? E o povo estava todo desviado, inclusive o rei. O que aconteceu? Eles achavam que poderiam confiar nas muralhas de Jerusalém e na aliança com o rei do Egito, que era o outro império e não era tão hostil quanto Babilônia. Então eles se aliaram ao rei do Egito para derrotar a Babilônia. Por isso a famosa passagem da Bíblia em Jeremias 17:5, né? Maldito o homem, Deus avisando através do profeta Jeremias, né? Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e vira as costas, né? E se aparta do Senhor. Eles confiaram em homens, eles sabiam que não poderiam contar com Deus porque eles estavam longe da presença de Deus. Eles precisavam primeiramente se arrepender de seus pecados, voltar ao Senhor. Eles foram escolhidos como uma nação que levaria o nome do Senhor na terra. E para restabelecer o favor novamente de Deus, eles precisavam se arrepender. Eles estavam com o coração endurecido, não quiseram se arrepender. Aí Nabucodonosor sentiu-se traído pelo rei Zedequias, que ele colocou lá como um fantoche e que desobedeceu a ele. Mobilizou uma tropa imensa e foi até Jerusalém. E aqui nós temos os números, né? As forças em oposição dos babilônios. Olha só, babilônios estimadas. Todo o exército de campo babilônico, inclusive os equipamentos de sítio e os destacamentos de cavalaria. Total de 40 a 50 mil homens treinados, soldados profissionais e mercenários, né? Mas guerreiros, em suma, né? De 40 a 50 mil guerreiros. Olha só os judeus como estavam. Israel. Judeus. A população de Jerusalém é aumentada por refugiados das regiões conquistadas por Nabucodonosor. Total de 40 mil. E a população de outras cidades, 1.000 a 5.000. Que daí Nabucodonosor veio e nas cidades que eles veio, antes de chegar a Jerusalém, ele foi conquistando as cidades. E os refugiados foram para trás das muralhas de Jerusalém. Então tinha cerca de 45 mil pessoas. Só que não eram 45 mil guerreiros. Desses daí, muitos eram homens, eram mulheres e crianças, e homens que também não eram dados à guerra. A diferença era gritante, né? Aí aqui nós temos um panorama da campanha de Nabucodonosor. Aqui nos é explicado que ele cercou Jerusalém e depois ele precisou mobilizar as tropas. Ele estava já com a cidade, né, de Jerusalém cercada, ele precisou mobilizar as tropas porque o exército egípcio marcharia para o norte com a intenção de reforçar o rei Zedequias, ajudar Israel. Porém, no caminho, parece que em Rafia, perto de Gaza, Nabucodonosor foi lá, derrotou os egípcios, aí acabou-se, né? A esperança do rei Zedequias era que os egípcios viessem ajudar eles, né? Então eles voltaram e mobilizaram o cerco em torno de Jerusalém. Aí aqui nós temos um ariete, as muralhas de Jerusalém foram derrubadas através desses arietes aqui, ó. À esquerda, um ariete babilônico de cerco coberto com placas protetoras de metal. O ariete era empurrado por trás até a muralha, em seguida era balançado repetidamente contra a argamassa de assentamento.
Então era uma estrutura reforçada com placas de metais, movidas com 3 rodas, né, de cada lado, um conjunto total de 6 rodas. E vários desses daqui foram usados contra as muralhas de Jerusalém. E aí ele foi com toda a fúria, todo o poder que tinha à sua disposição para cima de Jerusalém, e a tomada não foi imediata, teve um cerco, né? Jerusalém era muito bem protegida, né? O cerco teve início no meio da estação chuvosa, em 10 de janeiro de 587 a.C. Nabucodonosor começou tentando uma circunvalação, certamente na expectativa de, pela fome, trazer os habitantes recalcitrantes à submissão. Uma outra coisa também muito interessante, olha só, é a fonte do rei Zedequias, de água. Aqui, ó. Ezequias, que naquela época esperava o ataque da Assíria, tinha também suprido Jerusalém ao garantir o fornecimento de água para a cidade com um sólido projeto de engenharia que existe até hoje. Ele fez cavar um túnel do interior da cidade até a fonte de Gion, fora dos muros da cidade, uma distância de 533 metros. Então tapou completamente a fonte, tornando-a inacessível por outros meios. Quem estava de fora não poderia acessar. Então eles poderiam ficar sem... Eles poderiam resistir a um cerco que ainda teriam água à disposição. Assim, em um cerco, os habitantes de Jerusalém podiam contar com um suprimento contínuo de água pura. Está aqui, ó. Alguns dos feitos de engenharia mais impressionantes do antigo Israel. O poço e o túnel de Ezequias que leva à fonte Gion de Jerusalém ainda estão intactos hoje. O problema é que o cerco durou 18 meses e aí eles foram pegos pela fome, né? Lamentações 4:10 de Jeremias, né, que descreve mães famintas cozendo e comendo seus próprios filhos. As doenças teriam se espalhado mais rapidamente por estar a cidade apinhada de refugiados, muitos dos quais viviam provavelmente em cabanas nas ruas e nos átrios do templo. Então, finalmente, em 9 de julho de 586, os babilônios conseguiram abrir uma brecha no lado norte da muralha. Mesmo depois de penetrarem as muralhas e de lutarem de rua em rua, alguns defensores de Jerusalém conseguiram refugiar-se no Templo de Salomão, um complexo solidamente fortificado. Ali resistiram por outras 3 semanas até 4 de agosto. 3 dias depois, em 7 de agosto, o 9º dia do mês judaico, Nabucodonosor ordenou a completa destruição do templo juntamente com o resto de Jerusalém. Então foi uma página muito triste na história do antigo Israel, né? E que fica de aviso, né, para nós, como uma triste lembrança, porém também como uma esperança, né? Porque o próprio Deus disse que eles seriam castigados, mas depois de 70 anos seriam restabelecidos a sua terra, né? Mostrando as misericórdias do Senhor, né, para a vida de Israel e também para as nossas vidas. Enfim, são 20 batalhas com esse nível de descrição, sabe? Descrevendo os equipamentos, os números, as pessoas, quantos guerreiros, quantos civis e tal, de cada lado, as peculiaridades de cada batalha. Muito bom. A gente se sente assim, quer ver? Então depois você vai ler o texto bíblico, né? Você já vê com outros olhos, né? Fica mais familiarizado ainda, né, com os textos. Amém, queridos? É isso. Batalhas na Bíblia, conflitos militares e religiosos que determinaram a história da humanidade. Um abraço, curta, comente, compartilhe se você gostou desse vídeo. Se conhece alguém que se interessa por temas desse tipo, recomende a ele. E estamos juntos até o próximo vídeo.